assunto agora no Agro em Revista é a rede de pequenos produtores. Importante para o fortalecimento dos agricultores familiares, comunidades tradicionais e o reforço dos conhecimentos populares. Vamos mostrar como essa rede tem sido benéfica para o comerciante e para o produtor, especialmente na pandemia do coronavírus. Vamos conversar com a engenheira florestal Nayara Moreira, que tem uma trajetória profissional no assunto. Importante contextualizarmos quais são as principais características da agricultura familiar. Olá, seja bem-vinda ao Agro em Revista, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde, obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre a agricultura familiar, como que ela funciona, quais são as práticas. Esclarece, por favor, aqui para os nossos telespectadores um pouco sobre esse início, essas bases da agricultura familiar. Bom, a agricultura familiar, né, é uma das atividades primordiais, né, da humanidade, né, desde que o ser humano, né, começou a conhecer, né, o cultivo dos seus alimentos, passou a domesticar, vamos dizer assim, algumas espécies para o seu consumo. E essa prática vem acompanhando a gente, né, e garante a nossa sobrevivência enquanto espécie. E a agricultura familiar, né, no nosso país, especialmente, ela tem características de utilização de mão de obra familiar mesmo, né, por isso o nome agricultura familiar. Geralmente é praticada em pequena escala, né, em módulos familiares, em suas propriedades privadas ali, ou em assentamentos de reforma agrária, mas ela tem como característica essa produção local, né, e a utilização da mão de obra familiar envolvendo os diversos membros, né, os integrantes da família. A gente aqui no Distrito Federal tem uma agricultura familiar importante, né, uma agricultura periurbana no entorno do Distrito Federal, muito representativa, e é importante, né, que a gente esteja aproveitando, né, e interagindo com essa produção local, fortalecendo essa economia daqui que está tão próxima, né, de nós. Nayara, em todo o território brasileiro a gente pode encontrar essa prática da agricultura familiar ou existem estados onde tem uma quantidade maior, outros estados onde a agricultura mecanizada é mais destacada? Como você pode comparar aí no país? Sim. Bom, a agricultura familiar, ela, por ter essa característica de mão de obra intensiva da família, ela é muito presente e fundamental, principalmente nos interiores do país, né? Mas sobretudo aqui na nossa região do Centro-Oeste, onde a gente, sofre, né, com uma mecanização muito forte, uma intensificação da agricultura muitas vezes industrializada, né? A nossa região aqui do Cerrado, o Cerrado é o bioma que mais tem sido devastado, né, pela agricultura convencional, para cultivo, né, de commodities como soja, o milho. Então, a nossa região do Centro-Oeste tem muitos agricultores familiares e é um bioma, né, o nosso Cerrado, ele é um bioma que requer atenção e o nosso cuidado, esse olhar especial, para a gente cuidar, né, fortalecer a agricultura familiar aqui, né, na nossa região. Ela é responsável por cerca de 70% do nosso consumo, né, da cidade, dos alimentos que a gente consome na cidade, vem da agricultura familiar. Nayara, e quais são os principais obstáculos para ser um pequeno produtor, aquela família que quer iniciar essas atividades e precisa de instruções, orientações? O que você pode falar a respeito? Bom, um dos grandes desafios, né, da agricultura familiar muitas vezes é acesso a crédito, né, para poder implantar métodos e infraestrutura para o seu cultivo, para poder escoar sua produção, conseguir insumos e forma de beneficiamento dos seus produtos. Muitas vezes os agricultores familiares, eles conseguem produzir
produzir o alimento, né, o milho, o feijão, a mandioca, mas muitas vezes esbarra numa grande dificuldade, que é a logística de escoamento, de comercialização da sua produção, né? Eles acabam acessando muitas vezes as feiras populares, as feiras livres ali que estão ao redor de sua região, mas um grande desafio é, de fato, um acesso a um recurso financeiro, né, um financiamento para algum maquinário, e esse é um dos grandes gargalos, né, a comercialização e conseguir uma infraestrutura que seja viável, né, para o seu beneficiamento de seus produtos e assim agregar valor também ao que ele produz, melhorar a renda da família, né, e da propriedade. Nayara, e a agricultura familiar ainda passa por muitos desafios e o cooperativismo se mostra uma importante solução. De que forma o cooperativismo funciona? Sim, justamente pela agricultura familiar ter essa característica, né, de funcionar em pequenos módulos familiares, é importante que as famílias, os produtores, eles estejam reunidos e organizados, né, em associações, cooperativas, para que eles consigam ter mais facilidade de acessar justamente as políticas públicas, né, que já existem, tem suas falhas ali para poder muitas vezes serem acessadas, mas quando os produtores eles estão organizados, é importante, eles conseguem, né, ter mais facilidade em acessar todas essas formas de comercialização e de produção mais facilitadas, né, seja para comprar um insumo, né, um adubo, alguma semente, que quando eles estão reunidos conseguem fazer uma compra coletiva pela associação, ou conseguem, por exemplo, um transporte, ou melhores formas, né, quando eles estão juntos, eles têm custos reduzidos, né, para determinadas atividades da produção. Então, é muito importante o associativismo, o cooperativismo, para que eles possam juntos melhorar e agregar valor ao que eles produzem e evitar desperdícios, melhorar o escoamento de sua produção. Nayara, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e obrigada pelos esclarecimentos. Agradecemos vocês. Boa tarde. Obrigada.